Grande Jornal Regional Entrevista. 1º de novembro de 1972, começava a história da Deporte Contabilidade, com os patriarcas Aníbal Porte e Paulo Drexler, e que prossegue até os dias de hoje com os filhos do Aníbal e do Paulo, a Rosângela Porte Sartori e Paulinho Drexler, que são os atuais diretores da Deporte Contabilidade e com quem nós vamos conversar agora para justamente falar desses 50 anos que a Deporte comemora agora no dia 1º de novembro, de uma história recheada de bons momentos, inclusive que alguns desses bons momentos estão no calendário alusivo a esses 50 anos. Além do calendário, a gente vai falar de outras ações que estão sendo realizadas neste ano para marcar essa data importante para a família Deporte. Rosângela, bom dia, tudo bem? Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui, para falar desses 50 anos que passaram muito rápido, né? Pois é, tia? Pois é, mas é uma alegria muito grande comemorar, sabendo o quão importante foi essa tomada de decisão do meu pai, Aníbal, e do pai do Paulinho, o Paulo, de ter fundado e estarem lá com a gente até hoje, E isso é uma alegria muito grande para nós. Sem dúvida, Porque a família, ela continua o legado, Isso que é importante. Você, Rosângela, Paulinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui de novo, E falando, dessa história, da empresa que ela... A história dela meio que se mistura com alguns acontecimentos de Canela, E que nem tu falasse ali na questão do calendário, a gente tenta resgatar alguns desses momentos. Na verdade, uma homenagem, para o pai e para o Aníbal, que começaram isso lá atrás, Primeiro viraram sócios do saudoso seu Egon Jung, Depois, primeiro funcionários, depois sócios e depois, finalmente, daí no dia 1º de novembro de 72, eles finalmente fundaram a Deporte, Sem dúvida. E para eles, para os pais de vocês, o Aníbal e o Paulo, deve ser motivo de orgulho, Vocês estarem dando prosseguimento a este legado, A manutenção dessa empresa que tem uma representatividade dentro da comunidade. Eu costumo brincar, que a gente não escolhe entrar na empresa de contabilidade. A contabilidade acaba te escolhendo. Geralmente em empresa familiar é assim, No meu caso, a Ana, minha irmã, não chegou a passar por lá. No caso ali do Aníbal, depois a Rosângela ainda, o Germano e o Eduardo também passaram, mas só a Rosângela foi a teimosa que ficou. E a gente acabou gostando, Eles nos passaram esse amor pela profissão, essa importância de ter essa a coerência, a credibilidade, a confiança, O caráter, a ética e tanto é que coisas que anos atrás a gente já aprendia, já fazia, via eles fazer, hoje está voltando a estar em voga na nossa profissão, no nosso negócio. Pois é, por falar em nascimento de uma empresa, vocês também, com a Deporte, obviamente que viram e veem muitas empresas nascendo ali através do processo de registro contábil. Com certeza. Toda semana nós temos alguém que nos procura para iniciar uma empresa. E a gente tem todo um cuidado de fazer esse início de forma boa, que seja da melhor forma para que os frutos sejam colhidos, Tanto pela empresa que está abrindo, pelos sócios e por nós também, Claro. Para poder ter um trabalho conjunto, empresa e escritório, A nossa empresa vai prestar o serviço da melhor forma, é isso que é o nosso objetivo, Para que possam também comemorar 50 anos depois, Aliás, tem empresas lá que estão com vocês desde o início? Tem algumas empresas? Olha,
Temos, desde o comecinho, assim, que me vem à memória, o Grande Hotel, né? Olha só, sim. O Grande Hotel já tem mais que o dobro, né? Sim, é centenário. O Piva, infelizmente, acabou fechando no ano passado, né? Mas também estava desde o início. Tem muitos antigos, assim, Forrageira, o Hotel Hopner de Gramado, o Minimundo nasceu ali dentro. Que legal. O Mundo a Vapor nasceu ali dentro. Olha, que bacana. Então, eu gosto muito de uma frase que o pai às vezes fala, que é: a gente não é despachante, né? A gente não é o... Porque muitas vezes a visão que se tem da empresa de contabilidade é que ela serve para emitir as guias só. E não, na verdade, a gente faz todo um trabalho de planejamento, de consultoria e daí também a parte de assessoria. Que, infelizmente, né, hoje a parte da obrigação, as obrigações fiscais governamentais, às vezes acabam tomando um tempo que a gente podia dispor para outros. Por isso que a gente acaba investindo tanto em tecnologia, para sobrar tempo realmente para auxiliar o cliente. Claro, prestar essa consultoria para o cliente. Vamos falar do calendário, já falamos em outra oportunidade. O calendário que anualmente vocês lançam, né? Vocês emitem, né? O calendário da Deporte, que é tradicional, obviamente que neste ano alusivo aos 50 anos. Sim, a gente queria que fosse alguma coisa diferente, né? Então nós escolhemos 12 imagens que trazem um pouco da nossa história, né? Então começou ali em janeiro com uma foto do pai, o Paulo, e o seu Egon, né? Na aula. Não, acho que ali já era no escritório. Já era no escritório, né? É que a gente tinha muitas fotos para escolher. Sim. Então, essa eles no escritório. Aí, depois, o time de futebol, que foi quem deu o nome à Deporte, né? Olha a Deporte nasceu. Eles precisavam de um nome, né? Para a empresa. E nessa época estava ocorrendo um campeonato. Primeiro campeonato estadiano de futsal. E eles precisavam de um nome. Aí juntam um nome daqui, um nome dali e saiu a Deporte. E esse time foi campeão. E aí... 5 anos a fio, né? Daí a coisa... Que legal. Deu sorte. Então ficou... Porque tanto o teu pai, né, Paulinho, quanto o teu, eles eram atletas, né? Jogavam. Sim. O teu pai, inclusive, recebeu, né, um troféu... O Belfort Duarte. Como o jogador mais disciplinado, né? Isso, do futebol amador. Do futebol amador foi, enfim, o próprio Paulo também. E essa ligação com o futebol, né, da Deporte, da empresa, né, com o futebol da cidade, sempre foi muito forte. Ela foi Você mesmo, né, Paulinho, jogou há muito tempo como goleiro. No Deporte até não tanto, porque logo que eu comecei, eu acho que uns 2, 3 anos depois, a gente parou com o time, né? Mas foi ali que a gente começou tudo, ali que eu peguei o gosto. Né? A gente foi até 1997 com a equipe, e daí depois acabou parando, mas sempre foi, né? Teve no futsal, teve no vôlei, vôlei feminino, vôlei masculino. Então tem muita coisa legal. E o legal dessa retrospectiva que a gente está fazendo com relação ao calendário, né? Começou com o calendário, começou com esses 12 temas, e a gente foi vendo assim que, cara, tem muita história. Tem muita história. Tem a história da sauna, Deporte, que era foi um marco por um período aí em Canela, né? Um pessoal famoso vinha pra cá, times, o Grêmio, o Inter, na década de 80, Flamengo, quando veio, né, frequentavam. E assim a gente vai... Nessas histórias do calendário, a gente tá vendo que tá se criando assim, um material para coisas maiores até. Mas que nem eu digo, assim, são coisas vai se confundindo com a história da cidade. Pô, o primeiro campeão citadino de futsal. Depois a Deporte participa, agora vai ser em agosto, né? A história da gincana do cinquentenário de Canela, que foi a única empresa privada que tinha a equipe, né? Que legal. Que ficou aquele ano todo, né? Tu deve lembrar daquele período, sim. Envolveu a comunidade toda.
Então tem histórias bem legais, assim, vai se confundindo. A gente brincou agora com a questão das redes sociais, das postagens, que nós temos TBT aí para mais de um ano aí para fazer, que vai... Para os próximos 50, aliás, Olha. é o legado de vocês, né? Iniciar a história dos próximos 50 anos da Deporte, né? Isso. Só voltando um pouquinho ali no calendário, todas essas histórias referente a essas fotos, elas estão sendo escritas pela Rosângela Alves, né? Que ela é jornalista, então ela vai semanalmente conversar com a gente e tá escrevendo. Então, no próprio calendário a gente tem um QR Code que traz a história daquela foto. Ah, que legal. Ou se quem não tiver o calendário pode olhar direto no nosso blog, né? E aí pode acompanhar as nossas histórias. Então nós estamos deixando a história para os próximos, dos 50 para os próximos 50 anos. Bom, a Deporte também sempre esteve envolvida, né, com a comunidade, através das ações sociais que são realizadas anualmente. Agora mesmo, vocês realizaram uma campanha em prol do Oásis Santa Ângela. Isso, essa campanha foi, assim, muito gratificante para nós, né? Porque nós temos um colaborador, que é o Leandro, que a esposa dele, a Josi, trabalha lá no Oásis. E a gente acompanha, né, as dificuldades que eles têm, né? E a gente achou que a gente queria fazer alguma ação. E aí, conversando, o pessoal lá próprio que trabalha esse lado da sociedade dentro do escritório, né? Dentro da empresa, o grupo que trabalha a sociedade queria fazer uma ação. Aí conversaram, vamos fazer pro Oásis. Aí chegaram para nós, né? E nós abraçamos na hora, né? Sim, e foi muito interessante. Nossa, a entrega foi bem gratificante. O pessoal estava muito feliz, né? Porque eles têm bastante assistidas lá, né? A própria irmã Salete nos contou que, né, eles têm uma certa dificuldade. E então a gente, né, com a ajuda de clientes, amigos, comunidade, o pessoal abraçou e a gente está bem feliz com o resultado. Foram 6.079 itens que foram doados. Que bacana, 6.079. Isso. Uma bela arrecadação com o auxílio da comunidade, né? Com certeza, porque não adianta, né? Sozinho tu não faz nada. Por falar em auxílio da comunidade, a comunidade também auxilia na campanha do Natal Solidário, né, da Deporte, que é feito anualmente. Isso, essa campanha também, ela já é tradicional. E a arrecadação que a gente faz de material escolar e alguns alimentos, a gente leva para a zona rural, né? Então, já fazem 2 anos que a gente está entregando nas escolas, né, da zona rural, e é muito gratificante também. E a felicidade das crianças e da própria direção que tem nos acolhido, né? Porque quando a gente fazia de uma forma, quando entrou a pandemia, a gente teve que se adaptar. Com a pandemia ela acabou... a gente acabou fazendo num formato que a gente viu que acabou se tornando o ideal, que é um evento na escola, foi feito lá no Morro Calçado. Então a gente usa lá como base, faz lá um evento para a criançada com um lanche, com o Papai Noel, e daí alguns carros saem daí com as cestas já destinado para as famílias que precisam mesmo. Essa situação do Oásis teve uma história interessante que pegou bem na época que a gente estava fazendo a matéria agora que foi ao ar dos logotipos. E a senhora que desenhou o primeiro logotipo da Deporte, que o pai fez um esboço e levou ela lá para fazer na arte, que na época era na mão, né? Com o caduceu, com as letras em perspectiva. A senhora está lá no Oásis até hoje, com 90 anos, muito lúcida.
lembrou. Que legal. Foi muito interessante conversar com Eu ela. não quis tirar foto, mas... Histórias que se cruzam. Aham. E Pois nem é. nós sabíamos essa Por falar em situação. histórias que se cruzam, no calendário alusivo aos 50 anos, vocês colocaram a foto do Papai Noel da Deporte Contabilidade, que é o Isso. nosso querido, saudoso, estimado Caius Gatti, né? Sabe que quando a gente recebeu o calendário aqui, foi uma emoção geral, porque estava a foto dele ali estampada e, obviamente, né, o Caius fez um ano agora, né, da sua Sim, partida em junho, então a gente ficou muito emocionado porque, né, vocês prestaram uma homenagem para uma pessoa que para nós também é muito querida. Não, o Caio foi assim... Logo que ele chegou em Canela, ele foi lá nos visitar e aí ele soube da nossa ação. E ele disse, eu gostaria de ser o Papai Noel. E a gente abraçou, sabe? Assim como a gente abraçou ele, ele nos abraçou. Sim. Então, essa homenagem era mais do que merecida. Todos nós também ficamos muito emocionados lá. Né? Porque ele simplesmente era a cara da nossa campanha, né? Ele estava sempre pronto, muito legal. Que legal. Obrigado pela homenagem. A gente ficamos muito felizes mesmo, tenho certeza que o Caio também. E agora, né, vocês estão preparando, obviamente não podia faltar, uma comemoração à altura desses 50 anos, né? Uma comemoração para a família Deporte, para os clientes, que é o que está por vir aí. A gente tem planejado agora. A gente chegou num consenso assim, não, é o ano do cinquentenário, mas na verdade o ano que vem também, todo ele vai ser, porque a gente na verdade faz 50 anos ali em 1º de novembro, né? Então a gente está pensando em várias atividades, vai ter para o pessoal da nossa família Deporte ali, os colaboradores e as famílias, os clientes e a própria comunidade. Então a gente está pensando com muito carinho para fazer situações bem legais ali para não passar batido e realmente, que nem eu te disse, o nosso primeiro, quando a gente começou a falar disso, não foi... Era homenagem ao pai e ao Aníbal, que começaram tudo isso aí lá atrás e se tornaram assim um exemplo, né, da área aqui na nossa região, né? Sem dúvida. Uma empresa não chega aos 50 anos se não houver credibilidade, seriedade e competência, não é mesmo? Agradecer a vocês, parabenizar mais uma vez por esses 50 anos, jubileu de ouro da empresa Deporte Contabilidade, nossa parceira aqui na Clube. A gente fica muito honrado de tê-los conosco aqui, porque é uma empresa, né, que tem um carinho da comunidade, um respeito da comunidade. Nós também agradecemos muito essa oportunidade de estar aqui falando, né? Conversando sobre esse ano especial que a gente está vivendo, né? E da mesma forma, ficamos muito felizes com essa parceria com a Clube, já de tanto tempo, né? Verdade. Mas são parcerias sólidas, né? De empresas que tem uma visão de seriedade, de fazer as coisas certas e darem certas, né? Isso é o que a gente espera e o que a gente quer. Agradeço muito, Braulio. Obrigado a você, Rosângela. Paulinho, obrigado a você também. Obrigado, Braulio. E estamos aí à disposição. Acho que vamos nesse período aí que vem pela frente, a gente vai conversar mais vezes. Com certeza, voltaremos a conversar. Quer ver se a gente consegue convencer os mais antigos. A próxima conversa tem que ser com eles, né? Com o seu Aníbal e o seu Paulo. Tem bastante gente para homenagear. Tem o Tutinha, tem muita gente para... Podemos marcar um programa com esses aí, né? Com a velha guarda da Deporte. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Paulinho. Parabéns mais uma vez por esses 50 anos. A Deporte, para quem não sabe, está conosco aí desde o início do nosso programa jornalístico e permanece conosco até hoje. Obrigado a vocês aí pelo carinho e pela parceria. Para encerrar o nosso bate-papo aqui, a gente agradece mais uma vez ao Paulinho e à Rosângela neste bate-papo aqui dos 50 anos da Deporte Contabilidade. Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.